A espiritualidade redentorista carrega uma palavra que caracteriza bem. Chama-se encarnação. Na oração do Rosário rezamos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como missionários redentoristas, somos pessoas que se encarnam na vida da realidade humana, porque repetimos a ação de Jesus encarnado no mundo. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o carisma e a espiritualidade redentorista, e para isso eu recebo com muita alegria o meu confrade missionário redentorista, Padre Márcio Fabre dos Anjos, especialista em teologia e bioética. Boa tarde, Padre Márcio, alegria recebê-lo aqui no programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington e todos os que nos acompanham neste momento. Um prazer muito grande, muito grande. Prazer e satisfação. Padre Márcio, eu começo perguntando sobre a sua caminhada enquanto missionário redentorista. Antes da gente entrar especificamente no tema da espiritualidade, o que o chamou mais atenção? Como se deu o chamado na vida do senhor para ser missionário redentorista? Essa é uma história longa, mas eu começo bem direitinho da experiência de um garoto de cidade do interior, mineiro, muito pequenininho, com sonhos e coisas assim na cabeça, não é isso? E que depois vai para Aparecida, porque é missionários que estavam lá, mas eu fui para lá, queria ir para um seminário, mas pensando logo que ia encontrar uma dificuldade de brigar com os meninos, ali eu era muito pequeno, então era até o frade franciscano que me chamava, queria que eu fosse franciscano. Eu falei, não, eu vou lá ser redentorista, por quê? Porque tem o meu irmão lá que, se brigarem comigo, ele vai me defender, que ele é um pouquinho maior. Por que eu falo isso? Porque a nossa vocação, a nossa trajetória para Deus, a história de Deus em nós, ela é muito humana. Acabou de falar aí da encarnação, né? É pé no chão. Nós não somos... As coisas não aparecem prontas. Eu fui um iluminado, não fui não. Fui guiado por interesses também, até que as coisas vão se clareando, vai se iluminando. E aí, então, teve uma trajetória bonita. Um dia a gente pode contar um pouco melhor, né? Mas é uma trajetória longa, que pude depois fazer estudos. A gente vai aprofundando alguns momentos até de crise, ou seja, de descobrir que eu precisava recalibrar o meu ideal de ser padre, que não era padre para mim mesmo, padre para os outros. Então, isso tudo foi mudando a minha vida e a minha trajetória vocacional e de redentorista. Eu penso que seria um pouco isso, Wellington. É isso mesmo. Agora você falou do seu irmão, né? É porque vocês são dois redentoristas. Dois redentoristas. O Gervásio. Dois padres. O padre Gervásio está em Aparecida, ele já é mais idoso que eu. Mas então a gente tem uma... E junto, é claro, com o padre Gervásio, muitos outros irmãos e irmãs que puxam o carisma redentorista como você e que estimulam a gente, não é isso? Amém. Irmão de sangue, de família, mas muitos outros irmãos da espiritualidade, não acho que... Agora, Padre Márcio, eu queria começar por uma pergunta de distinção. Como é que a gente pode explicar para as pessoas de casa a diferença entre carisma e espiritualidade? Ótimo, Wellington, porque às vezes a gente já vem logo direto como se carisma e espiritualidade fosse algo que viesse de cima para baixo. Ele vem dos nossos dons. O próprio Evangelho começa, a palavra carisma é um dom que a gente recebe. E diz, bom, todo mundo recebe uns dons, algum de um jeito, outro de outro. O Evangelho chama isso de talento, né? Uma das coisas é talento, até uma comparação econômica, porque o talento naquele tempo era o dinheiro. Então, os carismas são dons. E, tipo assim, a pessoa tem uma habilidade muito grande para lidar com a internet. Aí vem a pergunta, o que ele faz com isso? O que decide é a espiritualidade. Se nós formos olhar hoje o dia a dia, quem está me ouvindo aqui, tem gente que com uma habilidade muito grande de lidar com a internet, ele fica um técnico de internet, mais que isso, um engenheiro de informática, e aí vai facilitar, ajudar as pessoas e tal. O outro pensa, bom, vou fazer dinheiro. O outro pensa, eu vou ser um hacker e vou ganhar muito dinheiro explorando. Tá vendo? A espiritualidade, ela é a forma com que a gente trabalha os carismas. Jesus falou isso também na parábola dos talentos. Gente que fez render os seus talentos
numa direção boa. Agora, a espiritualidade não é boa de saída. Tem espiritualidades ruins, tem espiritualidades boas. A espiritualidade que Jesus ensina para nós, aí sim ela tem uma especificidade grande. Jesus mesmo alertou a gente para a gente ter um espírito bom. Falou que existem espíritos maus. Ele próprio tentava espantar os espíritos maus, ou seja, uma espiritualidade prejudicial e nefasta. Eu acho que isso é muito importante, porque você que vai me ouvindo aqui, você também tem uma espiritualidade. Mesmo pessoas que não tenham religião. Religião não tem muito a ver com a espiritualidade, a não ser enquanto ela alimenta a espiritualidade que a gente busca ter. E aí nem todas as religiões também são boas. Ou seja, todas alimentam bem a espiritualidade. E assim por diante. Quer dizer, religião ela é um adendo muito importante, né? Mas ela é diferente. Ou seja, nós vamos então aprender de Jesus com uma comunidade que seja capaz de ser fiel ao espírito que Jesus nos transmitiu, né? Jesus nos deixou uma espiritualidade. E é isso que nós estamos aqui lidando. Então, carisma são os dons que nós temos, a espiritualidade dita a forma com que nós usamos os dons que nós temos. Cada um tem o seu dom e os seus dons. É isso. E o senhor teve uma oportunidade, durante sua formação, de se aprofundar num dado específico da própria, se eu poderia assim dizer, do carisma redentorista que foi deixado por Santo Afonso, que é o ensino da teologia moral. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse objeto dentro da teologia, que é uma parte dela, né? Mas que Santo Afonso privilegiou em seus estudos e deixou também como um pedido, um ensinamento para que os seus confrades, sucessores, companheiros pudessem honrar, pudessem se aprofundar para ajudar mais a igreja no seu discernimento. Fala um pouquinho, padre, sobre essa herança da teologia moral que nós herdamos de Santo Afonso e que os redentoristas têm por missão também abraçar. Wellington, essa pergunta é muito boa e eu gostaria que ela fosse entendida não só para nós redentoristas, mas para os que fazem a teologia moral, mas não só. Por quê? Por que não só? Porque Santo Afonso, a teologia moral que ele nos transmitiu, do qual ele é doutor em teologia moral, padroeiro até dos moralistas e confessores, ele teve exatamente essa sabedoria de transmitir, elaborar, fazer a teologia moral por causa da espiritualidade que ele teve. Ou seja, ele era um jurista com muitas habilidades. Ele podia ter usado a habilidade dele para outras finalidades. Nós sabemos hoje como o mundo jurídico é um ninho de vespas em muitos aspectos, gente excelente e gente menos excelente, né? Santo Afonso escolheu um lado porque ele tinha essa espiritualidade de dedicar-se à vida dos pobres. Então, a teologia moral de Santo Afonso não se entende sem essa escolha fundamental de Santo Afonso de defender os mais pobres, os mais necessitados. O Papa Francisco, numa carta dos 150 anos da declaração de doutorado de Santo Afonso, ele foi muito assim vivo, muito sintético para falar. Ele disse que nós precisamos aprender de Santo Afonso. Escute bem, isso não é só para nós padres, não, é para você que está me ouvindo também aqui pelo programa Pai Eterno. Ter a coragem de ouvir a realidade, olha só, detalhe bonito, ouvir a realidade, ter coragem de ouvir a realidade para ir ao encontro das pessoas com esse fermento do Evangelho, com essas boas notícias que a gente quer levar. Então, essa coragem de ouvir a realidade, ela é exatamente a espiritualidade que nos move, o que nos move. Eu tenho por mim que por detrás disso
nós podemos entender bem esse movimento com a parábola do bom samaritano, que Santo Afonso carregava também consigo como uma herança espiritual cristã que ele tinha, muito boa. Então, na parábola do bom samaritano, vários passaram diante do caído na estrada, assaltado, não é, pela maldade humana. E alguns olharam e não internalizaram, não trouxeram para dentro. Outros, e aí está um samaritano, que nem tinha uma religião muito alinhada com o mundo judaico, com o mundo israelita, a tradição israelita. Era o heterodoxo religioso. E ele, então, se toca, ele escuta a realidade da necessidade e faz o passo da misericórdia, de aproximação. Eu acho que isso é o grande ensinamento que Santo Afonso dá para nós, para entendermos o porquê ele fez teologia moral. Ele queria, sabe, Padre Wellington, ele queria que chegar lá aonde estavam aqueles que eram os mentores da moralidade cristã, que eram os padres. E ele falou assim, se eu chegar ali e colocar a misericórdia como regra e não a lei, simplesmente a lei, um Deus que amedronta, que castiga se não der, se eu colocar a misericórdia na frente de tudo isso, aí eu vou conseguir que os pobres sejam ouvidos, atendidos e sejam animados a assumirem a vida cristã e não simplesmente serem amedrontados. Eles vão aprender o amor. Aí é uma beleza, né? Uma beleza que esse lado da inspiração de Santo Afonso para fazer a teologia moral, ela dá a tônica de todo o aprendizado que ele nos transmite também, seja para a teologia moral e seja para nós cristãos, né? Ter a coragem de ouvir a realidade, o que ela nos desafia, e a gente dizer o que eu posso fazer para levar uma alegria do cristianismo, a esperança de Deus para tantas pessoas necessitadas aí, como estamos vendo nos tempos de hoje. Agora, Padre Márcio, quando o Santo Afonso ele funda a congregação, o contexto da época de igreja, do povo, das dificuldades era outro, diferente, claro, do que nós temos hoje. Quais são, por assim dizer, os ensinamentos ou os aspectos de herança que de Santo Afonso nos alcançam ainda hoje? Alguns ainda o senhor já citou, mas eu queria que o senhor pudesse ressaltar o que nos alcança de Santo Afonso na atualidade, porque vivemos em um outro contexto, mas precisamos atualizar as motivações de Afonso no momento presente, né? Claro, eu acho que tem tudo a ver a sua pergunta, porque não é, Padre Wellington, o que Santo Afonso experimenta é o que nós também experimentamos, ou seja, nós temos que olhar a realidade. O Papa fala muito bem isto, não é para nós olharmos a realidade do tempo de Santo Afonso. Assim como ele olhou aquela realidade lá e foi sensível, esse é o primeiro ensinamento, vamos ser nós também sensíveis. Tem gente que às vezes quer copiar os escritos e o modelo de Santo Afonso como se ele fosse para os nossos tempos. Não, o espírito que ele leva, o testemunho que ele dá do segmento de Jesus, esse sim, essa radicalidade. Ele usa muito, você tem que se despojar de você mesmo. Ou seja, para a gente ouvir a realidade, como o Papa Francisco diz, a primeira exigência é o despojar-se. Uma palavra que Santo Afonso usou muito é destaco. Você tem que se desapegar de você mesmo para você ir. Ou seja, o bom samaritano, ele teve que interromper a sua trajetória, ele teve que dar um seu desvio de rota. Ele poderia dizer muitas vezes, não tenho nada a ver com isso, não vai dar tempo para eu fazer nada disso. Como sacerdotes e levitas se refugiaram numa legalidade para dizer, não posso nem tocar, porque se eu tocar eu vou ficar impuro e daí por diante. Ou seja, é ir além. Essa espiritualidade, portanto, para os nossos tempos, isso é válido. A pergunta que nós temos que ter para nós hoje é o que nos intimida de dar esse passo.
Aí, Padre Wellington, tem um monte de coisa, né? E não só para nós que somos clérigos aí, os privilégios que a gente tem, e de ficar assim, ser como aqueles que podem ditar a moralidade, né? Em vez de ser aqueles que participam e vejam, capazes de sentir a dor das pessoas, e saber falar da moralidade a partir da dor, da necessidade, da limitação, e não da imposição, não é isso? Eu acho que isso é para nós, mas é também para todos. Você que nos acompanha no programa Pai Eterno, não como que você pode ajudar as pessoas a ser mais de Deus? Então você tem que ouvir a necessidade da pessoa e não chegar com uma regra rígida. Mas Santo Afonso, ele bateu de frente com isso. Nada de legalismo. A misericórdia vai na frente. Ensinar que Deus é amor, é bondade. Jesus está conosco, né? Então, esses são aí algumas coisas que indicam a atualidade de Santo Afonso e a necessidade de nós não copiarmos o Santo Afonso do século XVIII. Nós temos que aprender de Santo Afonso essa criatividade para o século XXI, com os novos desafios que estão tendo. E nem eu, que já tenho uma trajetória grande de padre, eu posso copiar os métodos que eu tinha quando comecei a trabalhar como padre. Eu tenho que também modificar e me adaptar para ser criativo segundo as demandas que o Evangelho nos pede. Eu acho que aí está o que Santo Afonso foi muito corajoso nesse sentido. O Papa Francisco, mesmo na carta dele, que eu me referi, ele diz que essa coragem de Santo Afonso é incrível, né? Ele enfrentou cobra e lagarto, como a gente diria em nosso tempo de hoje, né? Para poder levar adiante este heroísmo de uma proposta de teologia moral, né? Voltada para os necessitados e mais pobres. Agora, Padre Márcio, o senhor vem também de uma formação que passou por mudanças, né? O senhor vem dessa... o senhor já tem quantos anos de padre, perdão? Ih, rapaz, sabe que eu até esqueci? O pessoal da minha comunidade, eu sempre tinha 49 anos de idade. Aí fiz 50 anos de padre e depois... Eu acho que agora estou com 50 e alguma coisa aí. Né? Pois é, mas já foi naquela... O senhor ficou padre naquela mudança conciliar, né? Eu fui ordenado 2 anos depois que tinha encerrado o concílio. Perfeito. Em 67. Final de 67, começo de 68. E o meu estudo de teologia foi durante o concílio. Foi durante o concílio? Foi durante o concílio. E aí depois eu fiz um estudo de doutorado e um dos meus orientadores, ele tinha sido perito junto com o padre Hering no concílio. Então eu tive... Depois no doutorado eu pude aprender um pouco mais das mudanças. Mas eu aprendi a missa em latim, os rituais todos... Tinha que pegar a hóstia lá assim com o dedo assim, não podia abrir o dedo, rezava as orações assim, de mãos, os dedinhos fechados assim, para poder... Quer dizer, esses tipos de... que era uma forma de respeito que era daquele tempo. Não podemos trazer a forma de respeito daquele tempo para hoje, né? Isso é... Agora, é interessante vendo você falar isso, porque assim, na atualidade é crescente o interesse por uma parcela do mundo religioso por Santo Afonso. Qual é o risco e qual é, digamos assim, o ganho de uma aproximação desse Santo Afonso do século XVIII, às vezes descontextualizado para a atualidade? Olha, eu tive um professor que me falava o seguinte, até ele me dizia o seguinte: nós precisamos distinguir o que é o conteúdo e o que é a forma. E ele dizia uma comparação muito assim, ele dizia o seguinte: olha, nós não podemos ser igual aquela pessoa que ele falava numa lata de goiabada, essas que tinha em Minas Gerais ali, que você abria da sica, você abria a lata assim, tirava a goiabada bonita assim, punha no prato, e diz, então, ser daqueles que tira a goiabada, põe no prato e masca a lata, come a lata. Não pode mascar lata. O que ele queria dizer com isso?
é que nós poderíamos ir a Santo Afonso e querer pegar as formas com que Santo Afonso fez. E deixamos a goiabada, ou seja, o espírito com que ele fez aquilo que ele fez. Se Santo Afonso viesse hoje, Padre Wellington, para conversar conosco, ele poderia dizer o seguinte: olha, muitas coisas que eu escrevi, pelo amor de Deus, já fazem mais de 2 séculos que eu escrevi isso aí. Vocês reescrevam com o espírito que aí está presente. Ou seja, o modo com que Santo Afonso vem, a gente tem que pegar realmente o espírito, o aprendizado do espírito, seja nas coisas muito bonitas que ele escreveu, seja também na ousadia que ele foi tendo. Agora, tem que adaptar, algumas coisas têm que ser adaptadas, porque muita coisa já rolou depois disso. A espiritualidade se transformou, o Concílio Vaticano trouxe muitas formas de a gente poder reinterpretar os dogmas, reinterpretar a forma de compreender o Evangelho. O Evangelho temos que mudar junto com o tempo. Então, nós não somos uma arqueologia evangélica, né? Nós somos uma espiritualidade viva. O Espírito, ele vai responder às diferentes situações, aos diferentes momentos. Então, a espiritualidade nos torna criativos. Essa criatividade espiritual que nós temos que ter. Em síntese, voltar a Santo Afonso para querer copiar as formas de Santo Afonso, a forma dele dizer, a forma dele pensar mesmo, até a espiritualidade, a manifestação espiritual, que era mais assim, melosa, digamos assim, com palavra com todo respeito, mas era com muitos sentimentos. Hoje também temos muitos sentimentos, mas tem um grande segmento que quer um pouco mais de racionalidade. Então, isso tudo tem que ser ajustado aos tempos para a gente não ficar com um ranço do passado copiando para hoje. Seria isto. E a gente pode dizer que Afonso foi uma resposta segura aos anseios da igreja de sua época. E como é que a congregação hoje pode responder aos anseios da atualidade, frente aos desafios atuais que a igreja enfrenta? Então, Padre Wellington, eu acho que essa forma de ser, que nos envolve não só os redentoristas, mas a todos que estão nos apoiando, nos ajudando, é compreender como nós precisamos dar resposta de que os mais pobres e abandonados, que Santo Afonso viu porque eles estavam sendo deixados de lado pelo clero, hoje eles não estão só ali. Hoje, de repente, aquele abandonado está no prédio vizinho onde você mora, porque ele se distanciou. Então, as coisas, nós precisamos mudar a linguagem, nós precisamos mudar o tipo de forma de aproximação das pessoas. Por isso que o Papa Francisco toca realmente na tecla fundamental, ter coragem para ouvir a realidade. E aí, então, a gente se organiza para ir ao encontro dessa realidade, levando a alegria do Evangelho. Então, para nós redentoristas, o grande desafio é esse. Nós não nos refugiarmos em uma forma institucional já consagrada que nós temos. Nós temos que mexer, mudar, não é? E muitas vezes, muitas pessoas gostariam que a gente ficasse estagnado, porque aquela forma lá é uma forma muito conveniente, a gente se adentrou dentro dela e não quer mudar, porque mudar vai exigir a gente mexer no interior de nós próprios, né? Então, esse é um tipo de problema. A piedade, muito importante, mas uma piedade que leve para uma transformação social. A nossa piedade é vazia. Jesus falou, cuidado, não é com muito Senhor, Senhor, Senhor que você vai entrar no reino dos céus. É aquele que cumpre a vontade, que trabalha pelo reino, pelo bem-querer, a justiça e a equidade do mundo. Então, esse alerta eu acho que nós temos que levar adiante, porque nós somos pregadores da palavra, mas é uma palavra que provoque, não é, as práticas concretas, porque as práticas vão dizer mais o que nós queremos significar com as palavras.
Perfeito. Padre Márcio, voltando à especificidade da espiritualidade redentorista, eu me lembro de um autor francês, que também era redentorista, que falava da realidade específica da espiritualidade redentorista, comparando-a com a construção de uma igreja, né? Que as espiritualidades fossem capelas laterais. Eu queria que o senhor pudesse apresentar, mais uma vez, assim, o senhor tem uma forma bem didática, e eu desde já agradeço a oportunidade da nossa conversa. Como é que as pessoas podem olhar para a espiritualidade redentorista e distingui-la das demais? Porque nós temos aí, é claro, ela é fruto da espiritualidade cristã, que é aquela que abarca toda a igreja. Mas a espiritualidade redentorista tem a sua especificidade, né? Eu refundizo sempre, Padre Wellington, que a espiritualidade, quem nos ensina mesmo o Espírito é Jesus. Ele que transmite para nós o Espírito. E nós nos agrupamos a partir de ênfases. Então, essas ênfases se completam. Ou seja, a espiritualidade redentorista, ela não é completa sozinha por si, não é? Ela é, digamos, uma forma de nós nos entendermos e nos aproximarmos dessa fidelidade que nós buscamos como associação, como grupo, como congregação, assim como também você que nos acompanha, não é, em suas famílias, você também tem uma espiritualidade. Como é que você vai viver o segmento de Jesus? Agora, o que Santo Afonso nos deixou, que para todos nós pode servir, para nós redentoristas e também para outras pessoas que querem participar um pouquinho dessa forma assim afetiva com que nós procuramos seguir juntos o caminho de Jesus, Santo Afonso colocou 3 coisas importantes, interessantes: presépio, cruz, sacramento. Presépio, que é exatamente, você tem que se encarnar no dia a dia da vida, mas sobretudo entender que quem nos ensina a fazer isso é o próprio Deus. Deus se encarnou. Então ele tinha uma devoção enorme pelo presépio, pelo nascimento de Jesus, lembrando o Filho de Deus se tornou, ele desceu das estrelas, desceu do alto do céu e veio como um de nós, e não só como um de nós, ele veio como um pobrezinho, não veio como um filho privilegiado, nasceu na estrebaria. Ou seja, você não vai confiar em um Deus que dá esse passo, a misericórdia e a bondade. Então, vamos aprender isso aqui. Isso aqui vai base inicial de tudo. Mas não fique só no, que beleza, Deus é bonzinho e tal. Não, Deus vai envolver a gente. Ele diz, eu fiz assim para que você aprenda de mim como é que você pode ser divino. Então, a divindade se mostra no sinal da cruz. A cruz não é o terrífico de um castigo. É um ensinamento, um grande ensinamento de que é a bondade e a misericórdia que vai poder ser realmente a expressão máxima do divino de Deus em nós. Quando a gente é capaz de abrir os braços, repartir da vida, dar do seu sangue, dar das suas energias, das diferentes formas que Deus nos pede, né? Isto. E com isto a gente está vivendo o sacramento. O sacramento não é a Eucaristia, é Jesus lá no sacramento. O sacramento é todo o mistério que envolve a visão de tudo isto. E especialmente o mistério da presença de Deus no nosso meio, pela encarnação, por sua morte, por sua ressurreição. Ou seja, não estamos órfãos. Jesus diz, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou estar com vocês em espírito, sempre. O nosso encontro, então, na Eucaristia, ela é forte porque ali vamos encontrar Jesus encarnado na nossa vida e Jesus também que nos ensinou a partir do testemunho de ser humano concretamente e ao mesmo tempo vai dizer, olha, viva esse Espírito que é assim que nós temos o segredo da vida e aquilo que tudo se abre, o definitivo está realmente em a gente se tornar divino dentro das nossas
misérias e pequenezas e humanas, mas buscando esse Espírito de Deus criativo em nós. Então, encarnação, presépio, né? Cruz, sacramento. Aí uma síntese da contribuição dos redentoristas de Santo Afonso para nós todos nos tempos de hoje. Padre Márcio, eu quero agradecer a oportunidade da nossa conversa. Como redentorista de pouco tempo, né? Só tenho 8 anos de padre, eu tive a oportunidade de ler os seus escritos, de encontrá-lo nas linhas que o senhor dedicou aos estudos, tanto da moral como da bioética, e agradeço a oportunidade dessa conversa aqui, que não somente me honra, mas também a todos nós da TV Pai Eterno. Muito obrigado. Muito obrigado, Padre Wellington. Um prazer muito grande, uma grande bênção de Deus para todos nós, você e para todos os colegas de confrades, mas também, muito especialmente, com muito carinho, para todos os que nos acompanham pelo programa Pai Eterno e a TV Pai Eterno. Forte abraço, Márcio.